Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amados irmãos, hoje estaremos dando continuidade na leitura e exposição das Sagradas Escrituras por intermédio do livro de Marcos, dos capítulos 13 ao 16. E com isso também finalizando a leitura deste livro maravilhoso. Capítulo 13 de Marcos é chamado por muitos estudiosos de sermão profético. Aqui o autor apresenta de forma resumida os acontecimentos que antecederão a volta de Jesus Cristo. Além de falar sobre os sinais que ocorrerão em todo o mundo, Jesus profetiza sobre a invasão que ocorreu a Jerusalém entre 66 a 70 depois de Cristo. Além disso, o Senhor Jesus adverte que nos últimos dias muitos falsos cristos surgirão. Haverá muitos dizendo que são o Cristo, muitos deles operando sinais. No entanto, eles não passam de uma farsa, como vimos entre os versículos 21 a 29. Jesus Cristo, irmãos, garantiu que todas essas coisas se cumprirão. Muitas delas, de fato, já se cumpriram e há algumas poucas a se cumprir. Ou seja, cabe a cada um de nós tomar conta de nossas vidas e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Marcos e os sinais do fim. Vimos que a pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, talvez expressa por Pedro, é expressa em duas partes. Primeira, quando ocorrerão essas coisas? E aqui está relacionada à destruição do templo e outros eventos futuros a acontecer. Segundo, qual será o sinal de que elas estão prestes a se cumprir? Aqui o verbo cumprido denota a consumação final, o fim da presente. Tendo, irmãos, apenas a perspectiva da profecia do Antigo Testamento, por exemplo, Zacarias, capítulo 14, os discípulos não viram um longo intervalo entre a destruição do templo e os eventos do tempo do fim, que culminaram na vinda do Filho do Homem. Eles presumiram que a destruição de Jerusalém e do templo foram alguns dos eventos no final da era atual, que inaugurariam o reino messiânico. Eles queriam saber quando isso aconteceria e que sinal visível indicaria que o cumprimento estava para acontecer. As condições associadas à crise local iminente da queda de Jerusalém prenunciam aquelas relacionadas com a crise mundial do tempo do fim. Assim, irmãos, as palavras de Jesus, relevantes para os seus primeiros discípulos, permanecem assim para todos os discípulos que enfrentam condições semelhantes ao longo desta era. O capítulo 14 de Marcos começa narrando a intenção das autoridades religiosas de Israel de matar Jesus Cristo. Destaca também a presença do Mestre em Betânia, durante uma refeição na casa de Simão, homem que era leproso e provavelmente foi curado por Jesus. Neste encontro, uma mulher unge a Jesus com um perfume caríssimo em sinal de amor, reverência e gratidão, algo que o Senhor elogia e diz que a atitude dela será lembrada para sempre, como vimos dos versos de 1 a 9. Após isso, irmãos, o relato é de que Judas Iscariotes se reúne com as autoridades religiosas para trair o mestre. A partir daí, ele procura a oportunidade para entregá-lo. Jesus, irmãos, orienta seus discípulos a prepararem a Páscoa. Ele dá instruções detalhadas sobre com quem deve falar e qual o local para a reunião. Durante a refeição, Cristo revela que será traído por um de seus discípulos que ali estão. Obviamente, irmãos, isso causa bastante espanto e mal-estar entre eles. Contudo, Judas Iscariotes
fica ainda mais espantado com a revelação, como vimos entre os versos 17 a 21. Durante a sua última Páscoa, o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, um memorial em seu nome, que é celebrado pela Igreja ao longo dos séculos. Enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos ao mundo que o nosso Senhor está para voltar a qualquer momento, e nós esperamos a sua volta. Em nome de Jesus, amém? Jesus, amados irmãos, ele alerta os seus discípulos de que todos eles o deixarão em alguns instantes. As palavras do Senhor os deixam cada vez mais intrigados, e cada uma, vez após vez, diz que jamais faria isso. Pedro, irmãos, reage de forma ainda mais enérgica e diz que jamais fará isso, mesmo que todos o façam. Neste ponto, Jesus anuncia a Pedro que ele o negará 3 vezes antes que o galo cante 2. Ao encerrar o jantar da Páscoa, o Senhor Jesus conduz seus discípulos ao Monte das Oliveiras, especificamente Pedro, Tiago e João, a um jardim chamado Getsêmani. Jesus vai ao Getsêmani para orar, para derramar a sua alma diante de Deus. Ele vai pedir ao Pai que o prepare para o difícil momento do julgamento e da crucificação. Enquanto Jesus está no Getsêmani, Judas Iscariotes aparece com vários soldados para prender ao Senhor. Ele faz isso na calada da noite, longe da multidão, para impedir que alguém interfira, como vimos nos versos 43 a 52. Um julgamento ilegal é montado para condenar Jesus. Muitas acusações e testemunhas falsas foram reunidas contra ele. Ao ser interrogado sobre o Filho de Deus, a ser o Filho de Deus, não se omite e responde: Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, entre os versos 61 a 65. A partir daí, irmãos, Jesus é severamente espancado e considerado culpado pelas autoridades religiosas de Israel. Durante a prisão e julgamento de Jesus, Pedro segue de longe. Durante esse tempo, algumas pessoas o reconhecem. E nesse instante que Pedro nega ao Senhor 3 vezes, como Jesus lhe havia dito. Na manhã da sexta-feira da Paixão, como é conhecida até hoje, as autoridades judaicas formalizaram a denúncia contra Jesus por traição e blasfêmia e a entregam a Pilatos, governador romano da Judéia. Ao mesmo tempo, irmãos, em que Jesus é interrogado por Pilatos, surge na cena Barrabás, que provavelmente era um insurgente contra o governo, uma espécie de terrorista, um provável assassino que estava prestes a receber merecida condenação. Era costume na Páscoa que um condenado fosse perdoado por aclamação popular. Pilatos, sabendo disso, abriu a votação acreditando que Jesus seria o escolhido, para que se cumprisse a Escritura e o propósito do Senhor. A multidão perdoou Barrabás e condenou a Jesus. Para ver todos esses detalhes da crucificação, é necessário ler, irmãos, a respeito do sofrimento, a crucificação e a morte de Jesus. Amém? E aqui, irmãos, vimos no capítulo 15, o julgamento de Jesus perante as autoridades políticas romanas também teve 3 audiências. A primeira, um interrogatório inicial por Pilatos, Marcos capítulo 15, entre os versos de 1 a 5, um interrogatório por Herodes Antipas, como vimos também lá em Lucas capítulo 23, dos versos 5 a 12, uma acusação final perante Pilatos, a libertação de Barrabás e o veredito da crucificação, como vimos no capítulo 15 de Marcos, entre os versos de 6 a 20. Então, irmãos, dando continuidade, antes do Sinédrio, Jesus foi condenado por blasfêmia sobre a lei judaica,
mas aqui ele foi julgado por traição sobre a lei romana. Em ambas as ocasiões, ele foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade de Deus, como nos é dito em Marcos capítulo 10, versículos 33 a 34. Amém? O sinédrio, amados irmãos, fez com que Jesus fosse amarrado e conduzido pela cidade, desde a residência de Caifás, provavelmente ao palácio de Herodes, onde o entregaram a Pilatos para a execução da sentença de morte. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano, ou seja, um título posteriormente alterado para procurador da Judéia, que ocupou o cargo desde 26 a 36 a.C. Ele era um governador severo que desprezava os judeus, como vimos lá em Lucas, no capítulo 13. Normalmente, irmãos, ele ficava em Cesareia, perto do mar Mediterrâneo, mas ia a Jerusalém em ocasiões especiais, como a festa da Páscoa, para ajudar a manter a ordem. Provavelmente, ele ficou no palácio de Herodes, como era costume para os governadores provinciais, em vez de na fortaleza Antônia, perto do templo, onde o julgamento civil de Jesus foi realizado. Na madrugada do domingo, Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo, como um ato de pura devoção. Contudo, eles não esperavam que o que acontecesse, o que estava por vir, como vimos agora no capítulo 16 de Marcos, entre os versos de 1 a 4. Ao chegar no sepulcro, elas foram surpreendidas com o túmulo de Jesus aberto e com um anjo as aguardava para dizer que ele havia ressuscitado para a glória de Deus. Com isso, irmãos, ele lhes fez promessas de poder e autoridade, confirmando o ministério deles e a palavra por eles anunciada por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Marcos capítulo 16. Vimos, irmãos, que ao pôr do sol, ainda no sábado, as mulheres que testemunharam a morte e o sepultamento de Jesus compraram especiarias, óleos aromáticos, para ungir o corpo de Jesus na manhã seguinte. Isso indica, irmãos, que elas não esperavam que Jesus ressuscitasse dos mortos. Especiarias foram derramadas sobre um cadáver para neutralizar o odor da decomposição e como uma expressão simbólica de devoção amorosa. Bem cedo, no primeiro dia da semana, logo após o nascer do sol, as mulheres foram ao túmulo, como vimos no capítulo 16. Elas saíram de casa enquanto ainda estava escuro e chegaram ao túmulo logo após o nascer do sol. Elas sabiam, irmãos, que uma grande pedra havia sido rolada na frente da entrada do túmulo. Quando as mulheres chegaram ao local, olharam para o túmulo e imediatamente notaram que a pedra tinha sido removida, pois era muito grande e, portanto, facilmente vista, como vimos entre os versos 4 e 5 do capítulo 16. As mulheres, irmãos, entraram na sala externa da tumba, que levava à câmara mortuária interna. Elas ficaram surpresas ao ver um jovem sentado à sua direita, provavelmente em frente à câmara mortuária. As circunstâncias únicas, a descrição que a acompanha e a mensagem reveladora indicam que Marcos o via como um mensageiro angelical enviado por Deus. Ainda que o chamasse de jovem, o manto branco retratava sua origem e esplendor celestial. E finalizando o capítulo 16 e a leitura do dia de hoje, Lucas e João mencionaram a presença de dois anjos, o número necessário para um testemunho válido, segundo a tradição judaica. Mas Mateus e Marcos se referem a apenas um, provavelmente o porta-voz. As mulheres ficaram alarmadas quando encontraram o mensageiro divino e foram avisadas sobre a ressurreição de Cristo. Amém?
E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Marcos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente e até a próxima leitura, se Deus assim o permitir. Forte abraço.